Oi, oi, pessoal. Bem-vindos mais uma vez aqui no canal. E hoje nós vamos fazer a conjugação de um verbo, tá? Nós vamos conjugar o verbo estudar, então, em todos os modos, no modo indicativo, no modo subjuntivo e no modo imperativo, tá? Se você quiser pegar um caderno, uma folha, uma caneta, um lápis, para você fazer junto comigo, vai ser bem legal, tá? A gente vai hoje ver só um resumo do que é verbo, tá? E eu queria dizer para vocês que eu tenho aqui no canal um vídeo, tá? Com informações mais sucintas, mais explicadinho, sobre os verbos. Mas hoje a gente vai dar só um resuminho, porque hoje a gente vai se ater mesmo na conjugação do verbo, tá bom? Os verbos, eles se flexionam de acordo com o tempo, o modo e a pessoa, que pode estar no singular ou no plural. No tempo, é o passado, também chamado de pretérito, presente e o futuro. Nos modos indicativo, subjuntivo e no imperativo, que a gente vai ver aqui hoje. E na pessoa, que pode ser no singular ou no plural. No singular, nós temos eu, tu, né, que pode ser você, ele ou ela. Nós, no plural, vai ficar nós, vós, vocês, é eles ou elas, tá? Também tem uma dica aqui para vocês, que no o site conjugação.com.br é uma ferramenta online para conjugar verbos irregulares e verbos regulares da nossa língua portuguesa. Então, você pode usar esse conjugador aí para encontrar qualquer verbo, tá? A conjugação de qualquer verbo que você procurar, se você tiver alguma dúvida. Então, vamos lá para o nosso quadro. Nós vamos aqui fazer a conjugação do verbo no modo indicativo, tá? No presente, no pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Vamos fazer também no pretérito mais que perfeito, no futuro do presente e no futuro do pretérito. Vamos começar aqui, então, a preencher o verbo no modo indicativo, tá? O indicativo indica uma ação que ocorre no momento em que se narra, tá, a ação ou fato, tá? Indica também uma ação habitual, uma característica do sujeito ou um estado permanente dos fatos, tá? Esse é o modo do presente do indicativo. Então, vamos preencher aqui o verbo estudar, presente do indicativo. O verbo estudar, presente do indicativo, fica eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles, vamos acertar aqui, eles estudam. Então, este é o modo indicativo, o modo do presente, né? O presente do indicativo do verbo estudar. Agora, a gente vai para o pretérito perfeito. Ele indica um fato que aconteceu em um determinado momento, mas é do passado, tá? Na conjugação, ao invés de a gente dizer passado, a gente usa o pretérito, tá? Então, o verbo estudar no pretérito perfeito, ele vai ficar assim. Eu estudei, tu estudaste, ele estudou. Nós estudamos,
vós estudastes, eles estudaram. Esse é o pretérito perfeito. O pretérito imperfeito é aquele que se refere a uma ação anterior ao momento da fala e que no tempo passado, aqui acontece, não foi finalizada, tá? É uma ação tipo que não foi finalizada. Como exemplo, a gente pode dizer, olha, eu estava tomando banho quando minha mãe chegou do supermercado, tá? É uma situação que foi interrompida por outro acontecimento. Então, vamos ver como vai ficar o verbo estudar. Eu estudava, tu estudavas, ele estudava. Nós estudávamos, vós estudáveis, eles estudavam. Tá aí, presente, pretérito perfeito e um imperfeito, tá? Se vocês quiserem dar um pause aí para vocês copiar, eu vou apagar aqui para a gente poder dar sequência no outro quadro, tá? Agora, a gente vai ver o modo, ainda no modo indicativo, o pretérito mais que perfeito, tá? Como que acontece a conjugação do verbo estudar no pretérito mais que perfeito? O pretérito mais que perfeito do indicativo, ele indica um fato que aconteceu antes de outra ação passada. Além disso, ele pode indicar um acontecimento situado de forma incerta no passado. Vamos ver, então, como vai ficar? Eu estudara, tu estudaras, ele estudara, ele estudara. Nós estudáramos, vós estudareis, eles estudaram. Essa é a forma do pretérito mais que perfeito. Agora a gente vai ver o futuro do presente, tá? No futuro do presente, o verbo se refere a um fato que acontecerá num momento depois do discurso, né? Quer dizer, no futuro, tá? Mas pode apresentar uma incerteza ou uma ordem. Então, vamos lá. No futuro do presente, o verbo estudar, como vai ficar? Eu estudarei, tu estudarás, ele estudará. Percebem como o verbo vai se flexionando de acordo com a pessoa, né? E com o tempo. Nós estudaremos, vós estudareis e eles estudarão. Agora a gente vai para o futuro
do pretérito, tá? Como que acontece isso? Se refere a um fato que poderia ter acontecido, que poderia ter acontecido numa situação passada. É utilizado também para indicar uma ação que é consequente da outra, tá? Encontrando-se condicionado. Vamos ver como que vai ficar? Eu estudaria, tu estudarias, ele estudaria. Nós estudaríamos, vós estudaríeis, eles estudariam, tá? Vou apagar aqui de novo para mim fazer o próximo, tá? Mas vocês vão olhando como termina, olha, de acordo com, com o modo, né? Como termina cada, cada parte, tá? Cada modo de flexionar o verbo, como é a terminação. Deixa eu apagar aqui para mim poder passar para o próximo modo agora, que vai ser... O próximo modo agora, nós vamos para o modo subjuntivo, tá? Aí tem o presente, o pretérito imperfeito e o futuro, tá? Aqui no subjuntivo. Então, vamos ver aqui no subjuntivo como vai ficar o presente do subjuntivo, o verbo estudar. O subjuntivo, gente, ele é utilizado para indicar um fato incerto, uma coisa incerta, exprime uma condição, uma incerteza ou uma dúvida, tá? Então, como vai ficar este modo de dúvida, né, subjuntivo, no presente? Olha só, o presente do subjuntivo a gente usa aqui, olha, umas palavrinhas-chave. Para o presente, a gente usa o que. Para o pretérito, que é o passado, a gente usa o se. E para o futuro, a gente usa o quando. Então, no modo subjuntivo, a gente usa aí, olha, o que, se e quando, tá? Porque indica uma incerteza. No presente, vamos ver como vai ficar aqui, olha. A conjugação do verbo estudar no presente do subjuntivo. Que eu estude, que tu estudes, que ele estude, que nós estudemos, que nós estudemos, que vós estudeis, que eles estudem. Aqui também fica menos difícil de errar, né, gente? Com esse que, se, quando aqui fica menos difícil de errar. Agora vamos ver o pretérito imperfeito. Se eu estudasse,
se tu estudasses, se ele estudasse, se nós estudássemos, se vós estudasseis, se eles estudassem. Este é o pretérito imperfeito. Agora, o futuro. Vamos ver o futuro do subjuntivo, como fica o verbo estudar. Quando eu estudar, quando tu estudares, quando ele estudar. Quando nós estudarmos, quando vós estudardes, quando eles estudarem, tá? Esta é a conjugação aí do futuro do modo subjuntivo. Vou apagar aqui de novo para a gente poder continuar os nossos preenchimentos. Agora nós vamos para o modo imperativo, tá? O modo imperativo, como o próprio nome já diz, né? Ele dá uma ordem ou uma advertência. E ele pode estar no afirmativo ou na forma afirmativa ou na forma negativa. Na forma afirmativa. E outra coisa, gente, aqui no imperativo, não existe imperativo para a primeira pessoa, que é o eu, tá? A gente começa na segunda pessoa. Então, na forma afirmativa, vamos ver. Estuda eu. Não, na forma da primeira pessoa não tem, né? Então, estuda tu, estude ele, estudemos nós. Estuda, estudar, estudai vós, né? Porque não tem, o ele também não tem, tá? Esse ele aqui também. Então, estudais vós, tá? Estudai vós, estudem eles. Aqui vamos anular isso daqui. Né? E é só essas 5. O tu, ele, nós. Vamos
dar uma apagada aqui. Estudai vós. Pode deixar isso aqui e estudem eles, tá? Essa é a forma afirmativa, tá? Do verbo estudar no imperativo. Agora nós vamos ver na forma negativa como que vai ficar. A forma negativa, o eu também não tem, tá, gente? No modo imperativo. Então, a gente começa aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Fazer as nossas anotações. Como vai ficar a forma negativa? A forma negativa é: não estudes tu, não estude ele, não estudemos nós. Não estudeis vós, não estudem eles. Não estudem eles. Tá bom? Então, gente, é isso, tá? Nós conjugamos o verbo estudar, tá? Em todas as formas, e modos e pessoas, tá? Eu espero que vocês, se vocês quiserem copiar aí, tá? Vocês podem copiar, dar um pause. Se vocês não entenderam, vocês podem fazer a pergunta aí embaixo, tá? Mas esse vídeo de hoje é para fazer essa conjugação, para vocês verem como que fica o verbo estudar. E se vocês quiserem fazer a conjugação de outros verbos e tiverem dúvida, tá? É só vocês irem lá no conjugação.com, que vocês vão ter toda a conjugação de todos os verbos da língua portuguesa. E eu fico por aqui hoje. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Um grande abraço.